Agora, que jogo do São Paulo, Bruno? O São Paulo jogou muito. O São Paulo se impôs desde o primeiro minuto do jogo. O São Paulo... E aí eu vou voltar a falar do Zubeldia. Time corajoso, jogando contra o Flamengo, líder do Campeonato Brasileiro. Mesmo esse Flamengo reserva, assusta alguns adversários. E o Arrascaeta não se assustou com esse Flamengo. Ele foi para dentro do Flamengo desde o começo do jogo e soube aproveitar o ponto fraco do Flamengo, que é o Wesley, que defensivamente é um jogador muito abaixo da média ainda nesse time do Flamengo. Boa noite a todos. Primeiro falar do São Paulo, né, que você terminou aí com o São Paulo. Uma característica muito legal desse time é crescer em jogo grande. Esse time cresce em jogo grande. E aconteceu de novo, independente da escalação do Flamengo, é um jogo grande, São Paulo e Flamengo no Morumbi. E o São Paulo fez uma partida muito boa, time titular, acertada a decisão do Zubeldia, do time titular. O calendário ajuda e o brasileiro tem que ser prioridade mesmo, né? E isso eu não estou falando pelo jogo de hoje, não, estou falando também toda semana. Para mim é muito clara a ordem, é Libertadores, Brasileiro e Copa do Brasil. Para mim isso é bem claro, eu falei isso aqui em todos os programas durante a semana no Bate-Pronto, né? E aí eu vou falar disso do Flamengo daqui a pouco. Mas do São Paulo, time que cresceu de novo em jogo grande. Caleri, eu acho Caleri um baita centroavante, um cara que tem uma presença diária fantástica, um jogo aéreo muito bom e é um cara que decide, que briga. O Luciano tem essa característica também, hoje não estava, aí é um problema do Luciano, né, de tomar muito cartão, tomou no banco no jogo Fortaleza, por isso não estava hoje, mas o Lucas muito bem. Ferreirinha, até certo ponto, Ferreirinha tem um problema muito grave na tomada de decisão. Ferreirinha tem habilidade, tem drible, tem velocidade, mas ele toma decisões muito erradas. Assim, o Ferreirinha, na hora, quando está perto da área para dar o último passe ou para finalizar, ele erra muito. Isso é um ponto que ele tem que melhorar. Sim. Porque ele causa um fuzuê ali, né, Bruno? Ele humilhou o Wesley hoje. Sim, ele fez o que quis com o Wesley. Ele é habilidoso, ele não é um jogador grosso, muito longe disso, ele é muito habilidoso. Ele é um cara, bola vem, ele domina, ele vai pra dentro, ele tem o drible, ele passa, mas na hora de decidir, eu toco ou chuto, ele erra muito. Ele erra muito. Do Casares. Do Casares que eu falei do Atlético. Tudo isso é um jogador do Real Madrid. Sim, é isso. Mas é isso mesmo. Né? Eu falei isso pro Kaique durante o jogo. Né? Se ele toma a decisão certa, ele não estaria aqui. Né? Lógico. Mas ele toma muita decisão errada. É uma coisa que ele tem que melhorar urgente, porque ele tem muita qualidade técnica, né? Mas ele erra muito na tomada de decisão. O Rato hoje fez um jogo melhor, ele desde que voltou da lesão, ele não vinha bem. Então eu até tinha dúvida se ia jogar ele ou o Eric, jogou o Rato, que dentro do normal era o cara para jogar mesmo, e hoje ele fez uma boa partida. E o Wellington, lateral esquerdo, também fez uma partida muito boa. Tem a posição de o Luiz Gustavo jogando muito, esse aí, a zaga Arboleda e Alan Franco. Aí o Bobadilla é um cara que ainda não garantiu lugar no time. Teve a chance de jogar com a lesão do Alisson, mas aí eu acho que ainda tem uma briga aberta aí, com o Bobadilla, até com o Lisieiro, que entrou de novo, e o Marcos Antônio quando jogar, que ainda não jogou. Hoje estava no banco, também não entrou. Então eu acho que o Bobadilla ainda não agarrou essa oportunidade. Eu acho que a gente tem que falar do Ferreirinha. Cara, o Ferreirinha, o que ele fez no jogo de hoje, pra mim, o melhor jogador em campo. Pra mim, foi o Ferreirinha. Era impressionante. Você assistindo o primeiro tempo, você falava, pronto, vamos botar no Ferreirinha, ele vai desnortear o Wesley. O Wesley, que partida horrorosa. Como o Wesley ainda é um jogador instável nesse Flamengo, é forte ofensivamente, mas ele é lateral, ele tem que ser melhor defensivamente, porque é uma avenida ali no Wesley. Mas só que o São Paulo, Ferreirinha, um monstro. O Lucas, no primeiro tempo, principalmente, jogou muita bola, chama a responsabilidade. O Lucas, eu não sei se ele pode até ter tido mais vontade hoje, de tanto que o Tite não convocou ele para a seleção brasileira. E eu acho que ele é melhor jogando ali por dentro. Eu acho que isso ajudou ele. Quando joga Luciano, o Zubeldia adapta ali, os dois, o Lucas na direita, o Luciano por dentro, eles trocam mais. Eu acho que o melhor do Lucas hoje, no atual momento dele, é ali por dentro mesmo. Mas vocês acham que o Lucas pode ser um pouco engasgado com o Tite? Porque eu lembro, foram 8 anos do Tite. O Lucas Moura nunca recebia chances. Ele mesmo dava entrevistas dizendo que ele tentava uma chance na seleção brasileira. Eu acho que pode, num caso desse jogador... Cara, porque ele tava com fome de jogo. Ele foi convocado uma vez só pelo Tite. Só uma vez. E o Lucas era um cara que muitas vezes se lembrava e o Tite nunca convocava o Lucas para a seleção brasileira. Foi um São Paulo muito forte no jogo de hoje. O Rafael não fez uma defesa difícil, fez? Não. Eu não lembro. Nem difícil, nem fácil. Como você disse que poderia botar o copo d'água no lugar do cone, uma escadinha, do Matheus Cunha no jogo Palmeiras-Flamengo. Hoje poderia colocar um cone no lugar do Rafael, porque o Flamengo não fez nada. Foi. E aí, Flávio,
eu quero entrar um pouco antes de falar dos reservas do Flamengo, que eu acho uma vergonha. Porque a gente sempre fala, o Flamengo tem elenco. O elenco é fundamental. O que adianta ter elenco se os reservas nunca jogam nada? Sempre quando você bota o time reserva do Flamengo pra jogar, se lasca e vira desculpa. Mas era o time reserva. Tá bom, mas era um time reserva que tem só jogador galáctico, pô. Era um time reserva que tem só jogador que teve carreira brilhante. E os caras não jogam nada nunca. E depois eu ainda vou querer falar um pouquinho sobre o Zubeldia, né, Flávio Prado? Que jogo do São Paulo do Zubeldia, hein? Que time encantador do Zubeldia. Né, Flavinho Prado? E o Flamengo... Nossa senhora, o que você achava do time do Jorge Jesus? Tá bom. Eu achava maravilhoso. Não, mas é que você falou encantador, esse é o quê? Mas o Zubeldia tem menos elementos... E muito menos futebol, né? Pô, mas o que o São Paulo jogou hoje contra o Flamengo... Jogou bem. Pode ser time reserva, mas o São Paulo massacrou o Flamengo. É verdade, jogou bem. E ele tomou um cartão lá porque brigou por uma falta na lateral, né? Maravilha isso aí. Zubeldia, né? Zubeldia, como você tanto me diz... o Vanderlei Nogueira que deu a nomenclatura. Zuzumania, não é isso? Ele fala professor Zuzu, eu não sabia do Zuzu. Pra mim ele fala Zuzumania. Você também debocha, sempre quando eu elogio, né, o Zubeldia. Você fala, parece que ele é um baita treinador. E desculpa, o cara já tá mostrando ser um baita de um treinador. Não tá? Como você é insuportável? Olha o São Paulo. Vamos lá. Olha, sexto lugar. Vamos botar no São Paulo. É onde fica. Vamos botar aqui. Você com o Rogério Ceni, com o Dorival Júnior, com o Carpini, com qualquer um. Sexto lugar. É isso. Como assim é isso, cara? Você quer comparar o São Paulo do Carpini com o São Paulo do Zubeldia? Não dá. Dentro do momento. Desculpa, e o Carpini já tirou o Vitória lá de baixo, tá lá no meio da tabela já. Eu não vou ser hipócrita porque eu não lembro. Então, se tem uma coisa que eu não gosto é de ser mentiroso. Eu não vou lembrar. O Fernando Diniz era infinitamente melhor. Depois, com o Rogério, ele pegou esse estilo de jogo, de pegada de marcação. Com o Crespo, foi a mesma coisa. Não muda nada. É isso. É de quinto a décimo segundo, como eu falei. É de quinto, não sai disso. Não era quinto, não. Você falava de sexto a 12º. Mas sexto, já foi pro quinto. Tá mantido. Ele tá em sexto agora. Era quinto. Ele não vai ficar... Classificação dos 4 primeiros não dá. É de quinto a 12º. Por que não dá entre os 4 primeiros? Me explica. Não dá. Por que o São Paulo não pode ficar na frente do Fortaleza e do Cruzeiro? Ele pode. Mas quem é que disse que esses serão os times? Mas são os que estão aqui agora. Agora, mas eu tô falando fechar. Pra mim, Paulo, é de quinto a 12º. Do Palmeiras, do Flamengo e do Botafogo. Mas o São Paulo, com o Flamengo, vem se dando bem nos últimos anos. Com o Palmeiras, vem se dando bem nos últimos anos. Ele é um time de peso hoje, esse São Paulo. Ele é um time chato pra qualquer time. Isso é verdade, mas não é com o Zubeldia. Ele sempre é assim. Desde o tempo do Diniz, o São Paulo chegou a abrir 7 pontos no Campeonato Brasileiro com um time desse tamanhinho. Depois que o Rogério é igual, é um time que luta pra caramba, se mata em campo, compete, é um time que dá o máximo. Isso é uma verdade do time de São Paulo. Mas não do São Paulo do Zubeldia, do São Paulo já desde o tempo do Rogério Ceni. Isso é uma verdade. O resto, ele tá cumprindo, ele tá fazendo o normal. O que dá para fazer, ele está fazendo. E vai ficar aí entre sexto, sétimo, oitavo, até 12º. E pode dar sorte de entrar na Libertadores ou não, mas não foge disso. É mais ou menos isso mesmo. Não sai disso, não. Não tem nada. Mas você vai reconhecer, então. Você pode pelo menos reconhecer, não, ele é um bom treinador, mas ele não vai... Eu já falei, ele é nota 6. Está dando nota 6. Mas você não vai nunca aumentar a nota dele? Sim. Por mais na hora que ele faça, se ele mostrar, se ele mostrar algo diferente, sim. Agora esse São Paulo é o São Paulo do Rogério Ceni, é a mesma coisa. Não mudou nada. Não está mostrando algo a mais, Bruno? O Zubeldia não está mostrando algo a mais, o Zubeldia? Porque ele está na nota 6 desde que o Zubeldia chegou no São Paulo. Olha a sequência do Zubeldia no São Paulo. É que eu até já me perdi nos números dele. Mas, se eu não me engano, ele já passou de 20 jogos e tem 4 derrotas. Tá aumentando as derrotas, né? Mas também tá aumentando o número de jogos. Nos últimos tempos tá subindo bastante. Tá começando a ficar jogo com o time competitivo, né? Eu vou pedir pro Kaique pra me mandar os números dele. Enquanto era campeonato meia boquinha, tava indo. Agora já o negócio começa a engrossar. Que isso, Flávio? Só piora. Só pioram os jogos pra ele. E vai perder mais. Mas os números não estão caindo. Eu acho que o Zubeldia tá trabalhando muito bem, tá fazendo um ótimo trabalho com o time principal do São Paulo. Quando o São Paulo tem pelo menos 10 titulares em campo, eu acho que cumpre o que dele se espera. Ganha jogos importantes, tem sequência de vitórias, vai muito bem. O que o Zubeldia não encontrou ainda é um jeito de fazer o São Paulo jogar
quando ele não tem 3 ou 4 jogadores principais, titulares. Hoje, por exemplo, não tinha um, o Luciano. Resolveu bem, foi bem, do mesmo jeito. Você tira mais 2, tira o Lucas Moura e o Caleri. Tchau. Ou o Arboleda e o Caleri. Já complica um pouco. Eu acho que, assim, o São Paulo titular é muito competitivo. É time para brigar pelo 4º lugar até. 4º, 5º do Campeonato Brasileiro. Se deixarem, pode beliscar até um 3º. Acho que briga bem. Pode, longe, Copa do Brasil, né? Libertadores. Tem tudo para passar pelo Nacional. Dá para passar. Mas o único problema que eu vejo é que se não tiver o time principal na mão, o time titular inteiro, tem problema. Se ele precisar usar o banco, ele não consegue fazer o banco funcionar. Como o Tite não conseguiu fazer o banco do Flamengo, que é mais rico, funcionar hoje também. Então, tipo assim, já que estão falando do Zubeldia do São Paulo, pode ali linkar e arrumar até, ó, nem o Flamengo consegue, né? Nem o Palmeiras consegue, porque o São Paulo vai conseguir. Mas, assim, o Zubeldia, para mim, faz um ótimo trabalho como técnico do São Paulo. A única questão é essa. Se não está com o time principal, o São Paulo tem problemas. Ó, eu vou até pedir para nossa produção para trazer um outro microfone. Tá todo mundo aqui falando que o microfone não tá bom. Me traz um microfone de mão, que seja, e vamos apressar a galera, porque aí não dá pra gente fazer o programa no áudio ambiente. Fala, Bruninho. Então, eu concordo com o que o Zé falou. Acho que o trabalho do Zubeldia é muito bom. E tá conseguindo tirar muito próximo do máximo que o time pode render. E essa questão que o Zé falou, que concordo também, aí é uma questão até já mais antiga do time. E é difícil de solução quando tem desfalques e também em jogos contra times que não são, na teoria, desafios tão grandes. O São Paulo, ele faz grandes jogos contra o Flamengo, fez a final da Copa do Brasil ano passado, venceu hoje o Flamengo. Contra o Palmeiras tem vários confrontos aí em que o São Paulo conseguiu encarar, conseguiu eliminar o Palmeiras. Nos últimos 3 confrontos com o Palmeiras, o São Paulo levou a melhor em mata-mata, né? Então o São Paulo é um time que nos jogos grandes, nos jogos importantes, ele costuma ter uma boa reação. E em jogos que teoricamente são mais tranquilos, talvez não entre ali com foco total, e aí é uma coisa até humana, não é de sacanagem, o time sofre. Ou seja, é um time que precisa estar no seu máximo ali, de concentração, de pegada, de foco no jogo, e claro, com o time praticamente completo. Então é um time que vai ao seu limite, e quando vai ao seu limite ele encara qualquer um. É uma característica desse time, até nas derrotas, né? Das 4 derrotas, 2 eram partidas difíceis, que quase todo mundo tropeça. O Galo em Belo Horizonte, é um jogo até que o São Paulo podia ter conseguido um resultado melhor, acho que não fez um jogo ruim lá não. Fortaleza em Fortaleza, aí o time jogou mal, mas não tem nada de anormal perder lá. As outras 2 derrotas foram em jogos exatamente com essa característica, que teoricamente o São Paulo era melhor e venceria o seu adversário. O Cuiabá no Morumbi, e tomou 4 do Vasco em São Januário. Esse foi o pior jogo de longe. Foi 4-1 merecido. Então, nos jogos em que o São Paulo não está no seu topo ali, no seu pico, o time sofre. Mas o Zubeldia está tirando bastante coisa desse time. É um time muito competitivo. E aí vamos ver o que o São Paulo vai fazer daqui para frente. O que aconteceu nos outros anos, nos últimos 2 anos? São Paulo faz bom primeiro turno. Hoje foi a segunda rodada do retorno e está ali entre os 5, 6. Quando afunilou nas Copas, priorizou as Copas e foi para o meio de tabela do Brasileiro. Vamos ver o que vai fazer esse ano. Nessa primeira semana de maratona, acho que o São Paulo fez certinho. Tinha um jogo, e o calendário ajudou um pouco também. Tinha um jogo terça com o Goiás, ganhou 2-0, nem fez uma grande partida, mas fez a vantagem. Aí só jogou sábado, hoje, ganhou. E agora só vai jogar quinta, com uma vantagem de 2 gols de diferença contra um time que é inferior ao São Paulo. Então acho que hoje fez o correto, né, que jogar com o time titular. O São Paulo jogou com o seu time completo e tinha que fazer isso mesmo. Eu tenho curiosidade de ver como será daqui para frente, né? O São Paulo agora tem o jogo com o Goiás na quinta. Se precisar descansar alguém nesse jogo, não é menosprezo ao Goiás, mas em algum momento você tem que descansar. Eu acho que o jogo, se precisar descansar alguém, não o time inteiro, é o jogo em Goiânia. No próximo fim de semana tem o Atlético Goianiense em casa. Acho que dá para você mesclar Goiás em Goiânia, Atlético no Morumbi, mas sem desfigurar o time. Porque, como o Zé falou, eu concordo, esse time precisa estar inteiro. E o São Paulo... Na zaga não tinha o Arboleda, jogou o Ferrarese. O Luciano não jogou. O Ferreira entrou no segundo tempo. Ferreira e Luciano, né? O Lucas estava fora. Entraram. O Lucas também estava fora. Estava suspenso. Então jogou sem Lucas, Ferreirinha, Luciano e Arboleda. O time sentiu. E aí depois do Atlético Goianiense vem uma sequência que aí é dura para o São Paulo, né? Que é o Nacional no Uruguai. Aí tem o clássico com o Palmeiras, no campo do Palmeiras, e a volta com o Nacional no Morumbi.
aí é uma sequência que o Zubeldia vai ter que tomar algumas decisões que, 2 jogos com o Nacional e no meio disso um jogo com o Palmeiras.